Amigos da Ideia do Jogo, quanta emoção esse fim de semana, né? E mais um resultado, a gente não pode dizer épico, porque esse campeonato brasileiro para nós nos deixa uma grande frustração, né? Porque nunca tivemos tantos resultados bons fora de casa na nossa história, nunca. E nunca tivemos tantos resultados ruins dentro de casa na nossa história. Esse paradoxo é fruto de um desequilíbrio que é difícil de buscar uma explicação. A mais lógica é a forma do time jogar. O Vitória mostra deficiências no seu meio de campo. E por isso, quando joga em casa, precisa propor o jogo e falta qualidade de articulação do nosso meio de campo. E quando joga fora, se defende com 10 e o meio de campo, que tem dificuldade de articulação, passa a se defender num espaço de campo pequeno e consegue, com a compactação do time e a força do nosso ataque, resultados importantes. Não tem outra explicação, né? O meio de campo do Vitória, ele é o nosso calcanhar de Aquiles. Nós contratamos 5 meias no início do ano e nenhum serviu. Quando o Mancini chegou, ele enxergou em Neilton a única opção para ser um jogador rápido, habilidoso e que poderia puxar os contra-ataques, revezar um pouco com o David pelo lado esquerdo, onde ele sempre jogou. E assim o time se recuperou, principalmente nos jogos fora de casa, né? Nos jogos dentro de casa, o Vitória tinha que jogar com sua linha avançada, a sua zaga deficiente na marcação, quando tinha que jogar sem proteção, e o seu meio de campo com uma dificuldade enorme de articulação, porque jogamos com um zagueiro de volante praticamente todo o segundo turno, e um outro segundo volante, o William Correa, um jogador de boa técnica, mas de passadas lentas e de passes laterais, sem nenhuma capacidade de profundidade, de dar profundidade à nossa equipe, né? Uma equipe para atacar bem precisa de amplitude, hoje em dia no futebol moderno, jogar com os laterais bem espetados na frente, os dois, né? Com os volantes vindo por trás. E faltava aos nossos volantes essa capacidade de jogar como se faz no futebol moderno hoje, e que o americano chama box a box, ou seja, de área a área, é como se jogam hoje os volantes modernos. Os volantes de marcação, como jogou Ramon, estão sucumbindo em função das técnicas e táticas modernas do jogo. Não tem outra explicação. Bom, dito isso, voltamos ao jogo, né? Começamos o jogo de forma bizonha, né? Amedrontada, insegura, né? E tomamos 2 gols, o segundo, inclusive, um pênalti de Wallace, que não tem explicação, uma lateral batida com as mãos da intermediária, quase fazendo uma diagonal, e conseguiu achar o atacante da Ponte Preta nas costas de Wallace. Uma falha de giro, de antecipação, de percepção, de concentração, e tomamos o segundo gol de pênalti. E ali nossas esperanças de vitória praticamente se eliminaram, né? Mas graças a um zagueiro da Ponte, veterano, acha que a malandragem, a malícia ainda pesa no futebol, e resolveu, numa atitude até risível, né? Ridícula, né? Passando a mão no bumbum do Trellis para provocar o Trellis. Ele está com o jogo ganho, 2-0 em casa, estádio cheio,
todos os requisitos para uma grande vitória, até de um resultado maior. O Vitória estava absolutamente perdido, praticamente não tinha atacado até a expulsão. Agiu bem o nosso banco quando percebeu o movimento de Rodrigo e chamou a atenção do quarto árbitro. E o quarto árbitro foi corajoso, passou para o juiz e o juiz expulsou Rodrigo. Aí o jogo virou, né? Não no primeiro tempo, que o Vitória precisou ir para o intervalo e com certeza Mancini acalmou o time, arrumou. E aí no futebol tem que dar sorte, como no segundo gol de Treller, que bate no zagueiro, encobre o goleiro, não importa. O que importa é que a gente veio para o segundo tempo e entrou André Lima. E André tem cheiro de gol mesmo, assim foi conosco lá no Atlético Paranaense, quando fez, eu acho que 14 gols na temporada. Aqui fez mais, porque aproveitou a fragilidade do estadual, onde ele foi, parece que o artilheiro, mas não tira o seu mérito. Entra decidido, entra motivado, entra mordido, certo? É um profissional realizado, sabe? Um profissional que tem sua vida toda organizada, ganhou muito dinheiro na China, é uma pessoa que eu quero um bem enorme, certo? E ele entra decidido, né? Ele entra e mais uma vez fez um gol sempre presente dentro da pequena área, oportunista, experiente. E ali o Vitória começou a dar uma virada histórica no seu currículo, sem dúvida. E Trellis empatou e depois Danilinho entrou muito bem. A Ponte, já que desesperada, com um a menos, querendo atacar, e deu a gente o contra-ataque, né? Que sempre foi o nosso forte fora de casa, dessa vez puxado por Carlos Eduardo, que entrou também muito bem no jogo, mas eu senti que Carlos Eduardo está longe de sua forma física. Ele fez assim 15 minutos, 20 minutos excelentes, né? Depois a gente sente que o futebol dele foi morrendo, mas ainda foi suficiente para ele servir Danilinho e Danilinho servir Trellis, que de carrinho decretou uma virada que deixou o nosso time, o nosso clube vivo nessa competição que tem nos trazido tantos traumas, né? Causados por uma administração louca, certo? Desequilibrada, translocada, para não dizer só louca, uma administração que sucumbiu, certo? Logo nos primeiros meses, com contratações malucas, de investimentos absurdos, abusivos, irresponsáveis, inconsequentes. E fora o resto, né? Empreguismo, contratos de marketing para proteger amigos de conselheiros, de dirigentes na época, uma confusão desgraçada, gente dentro do clube ganhando salários completamente fora da realidade e gente que não precisaria estar lá, né? Engordando a folha do clube, comprometendo o caixa deixado na gestão de Manuel Matos. E que era para o Vitória ter um ano equilibrado, um processo crescente de mudança de status técnico. E isso, infelizmente, não aconteceu. Fica essa coisa boa, né? Do Vitória ter um grupo que joga bem fora de casa, mas joga mal dentro de casa. E isso é que nos preocupa para o próximo domingo. Temos que nos inspirar no jogo do Palmeiras. Temos que fazer um jogo daquele nível, determinado. Não vamos ter Trellis, né? Mas esse domingo também foi de boas notícias, né? Depois de meses, eu da minha parte, através da nossa lista de transmissão, vinha apontando e provando e denunciando, certo? Essa gestão comandada por Ivan de Almeida, né?
ele não gostava, falava para amigos comuns, certo? O seu ódio contra mim. Não tenha não, Ivan, certo? Talvez eu fosse o primeiro, talvez eu fosse o cara que sabia desde o início que você não tinha condição de ser presidente do Vitória, porque eu te conheço há muitos anos, né? Esse negócio de futebol exige dedicação absoluta, exclusiva, sabe? Chegar no clube 8, 9 horas da manhã e não ter hora para sair, não é a sua, nunca foi, né? Você achou que Simval tinha a varinha mágica de Mandrake, né? E que ia comandar o futebol e você ia ser visto nos supermercados, nos cinemas, nas festas. Olha ali o presidente do Vitória, você queria status, certo? E você teve status de incompetente, de irresponsável, certo? Bom, o Conselho do Vitória também permitiu o adiamento da sua renúncia ou da sua deposição, certo? E ainda bem que durante o jogo você acordou e renunciou, né? Para que desse tempo do clube se reorganizar, certo? Visando a próxima temporada, que todos nós torcemos que seja na Série A. E por isso que domingo não tem outro caminho a não ser estar no Barradão para incentivar os nossos jogadores, que são os menos culpados, porque eles não são culpados de serem contratados, eu falo os piores, ou os que renderam menos. E temos que incentivar todos, porque o grupo que perde é o mesmo grupo que ganha, certo? E Mancini tem comandado esse time com muita competência e não deve também ficar preocupado que se o Vitória cair, de achar que você não é o responsável. Na vida é assim, sabe, Mancini? Eu já passei por isso. Nós temos que ser responsáveis sempre nos piores momentos, porque nos melhores nós vamos dividir esses méritos com muita gente, né? Mas nas derrotas, por mais duras que sejam, nós temos que ser corajosos e responsáveis e eu tenho certeza de que domingo nós vamos ganhar do Flamengo, certo? E nós vamos nos manter na primeira divisão para a gente poder dar uma arrumada nesse trem descarrilhado que se transformou o nosso clube ao longo deste ano e que, graças a Deus, já pode voltar a sonhar. Portanto, domingo, todos ao Barradão, todos, certo? Para que a gente possa ganhar do Flamengo, certo? André Lima deve ser o nosso centroavante e não sei qual a situação do David, eu acho que Neilton deve jogar na sua posição, do lado esquerdo, e o resto do time tem que ser aquele, com Iago, com aquele meio de campo que temos, né? Não sei se Ramon ou Felipe Souto, né? Isso ele vai ter que decidir. Ele vai precisar de um meia, se puxar Neilton para a borda, vai trazer Iago por dentro, bom, não sei. Mancini tem uma semana aí para trabalhar, descansar a equipe, motivar e nós vivermos essa expectativa. Um abraço a todos.